Aí já tá gravando. Então vamos lá, primeiro ano. Fazer aí o PET semana um. Então lá, mundo moderno, colonização e relação étnico-culturais, mesmo tema mesmo eixo temático do PET 1. Representações europeias do Novo Mundo. Então vai falar sobre colonização, de novo, né? Colonização. Habilidades que vocês têm que desenvolver. Ler e analisar fontes, relatos dos cronistas dos impérios coloniais, Pedro Vaz de Caminha, descobridores Cristóvão Colombo e viajantes em geral, Hans Stirling, Jean Lery e TV, sei lá como que fala esse nome em francês, visando a construção de uma narrativa histórica. Então, isso aqui são algumas pessoas que vieram até a América, né, navegadores e alguns viajantes, tipo esse Hans Stirling aqui, que retrataram o Brasil de alguma forma, ou qualquer outro país colonizado aí, Peru, Bolívia, essas outras regiões que foram colônias da Espanha. Conteúdos relacionados: povos ameríndios, processo de colonização da América e idade moderna europeia. Então, povos ameríndios são os povos indígenas, né, e da América. Processo de colonização da América, que vocês já estão cansados de saber, né, que eles tiravam o ouro, o pau-brasil, etc. Idade moderna na Europa, na fase do iluminismo, mudando algumas relações com os reis e tudo mais. Isso aí a gente vai ver no texto. Interdisciplinaridade. Geografia, língua portuguesa e biologia. São as outras disciplinas que pode aparecer os temas que a gente vai estudar hoje, né? Até na biologia achei até legal isso aqui. Deve ser algum tema relacionado aí com as navegações. Então vamos lá para o tema. O Novo Mundo nos relatos de viagem dos navegantes, descobridores e cronistas. Ah, professor, o que é cronista? Cronista é quem faz crônica. Eles fazem alguns textos assim de reflexão e tudo mais sobre as viagens, ou os povos nativos, ou as plantas, os animais, etc. Mitos e visões. Caro estudante, vamos dar início ao PET 2. Nessa semana, você irá identificar e analisar fontes históricas correlacionadas ao período da expansão marítima europeia e o contato dos europeus com povos de outros continentes. Por meio dessa fonte, pode-se reconhecer e entender a construção das narrativas históricas. A gente vai trabalhar narrativas históricas. Professor, o que é isso? Narrativas históricas são os textos que foram deixados por navegantes e exploradores. Dentre eles, a gente tem também muitas pessoas ligadas ao clero, tá? Padres, jesuítas, o próprio Bandeirantes, alguns descreveram algumas coisas, botânicos. Ah, professor, o que é botânico? Botânico é o pessoal da biologia que estuda as plantas, tá? Então vocês podem ver algumas coisas nesse sentido. Então vamos lá para o textinho aqui, ó. As condições para das navegações europeias é a chegada da futura América. Entre os séculos XV e XVI, professor, quando começa o século XV? Vou até dar uns exercícios para vocês aqui, ó. Século XV, né? É o X e o V. Você faz 15 menos 1, 14. Completa com 0,1. Então ele começa em 1401. Professor, quando termina o século XV? Em 1500. A descoberta do Brasil foi em 1500, janeiro de 1500, se eu não estou enganado. Daí tem um século aqui que ele fala que é o 17, né? Então, século 17. Então, é um X, um V e 2I. 17 menos 1, 16. Então, você completa com 0,1. Então, ele começa em 1601. E termina onde? Você repete o 17 e põe 00. Eu ensinei 1 milhão de vezes isso para os alunos e até hoje eles erram quando começa e quando termina os séculos. Vai fazer o quê, né? Tem que ir ensinando até aprender. Diversos povos europeus empreenderam viagens marítimas em busca de novas terras para o comércio, exploração e ou povoamento. Isso aqui, gente, é uma coisa que quando você estuda história na faculdade, esse negócio aqui de povoamento, isso aqui não existe mais, tá? Isso aqui, ó, não existe mais.
A gente estuda que toda colônia é exploração. A diferença é a seguinte, que nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas saíram fugidas da Inglaterra por perseguição católica ou evangélica, né? Porque mudaram os reis lá e cada rei seguia uma religião diferente. Um era evangélico, o outro era católico. Que a gente não chama de evangélico, a gente chama de protestante, tá? Que é a mesma coisa. E alguns fugiram de perseguição para não morrer e tal, para não serem presos e tudo mais, e eles foram para a região onde hoje é os Estados Unidos. De lá, alguns pesquisadores mais antigos da história chamam colônia de povoamento. Só que esse termo aqui já caiu por terra, porque mesmo povoando o lugar, eles também exploravam. Então, colônia é só exploração. Não existe colônia de povoamento. Eles mataram os indígenas, pegaram as riquezas, tudo do mesmo jeitinho que as outras colônias, como o Brasil. Então, o continente enfrentava o declínio das relações econômicas feudais, o aumento gradativo da classe burguesa e das populações urbanas, a centralização do poder das famílias reais e principalmente alterações das visões do mundo, o renascimento cultural, científico e a reforma religiosa. Todas essas mudanças internas incentivaram a busca por novas relações econômicas. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando do Renascimento. O Renascimento foi o quê? Foi uma corrente científica que eles queriam resgatar lá os ensinamentos dos gregos na antiguidade. Então, eles começaram a questionar várias coisas na Europa, principalmente a política, a Igreja Católica e tudo mais. Tanto é que a Igreja fez a primeira reforma. Então, o que foi a reforma da Igreja? Eles pararam de vender indulgência. Então, por exemplo, antes da reforma da Igreja, era comum um padre chegar para você e falar assim: meu filho, você é um pecador, você quer comprar um lugar no céu? Se você fosse uma pessoa rica na época, você conseguia comprar um lugar no céu. Daí o padre fazia o padre, o bispo, qualquer gente lá da igreja, fazia como se fosse uma carta falando que você comprou um lugar no céu com seu nome, tudo certinho, você pagava para a igreja por causa disso. Nossa, professor, a igreja fazia isso na época? Fazia. Ah, a igreja queimava a mulher só porque ela conhecia umas ervinhas ali, como diz, uns matinhos que curava. Tipo, chazinho de hortelã é bom para acalmar. Dava para grávida, alguém denunciava a mulher porque ela estava usando um chá de erva diferente, alguma coisa assim. E ela era presa, torturada e muitas vezes eram chamados de bruxos. E as bruxas acabavam na fogueira, né? É maldade. Então, ué. Então você vê. Então as parteiras, por exemplo, que eram as mulheres que realizavam os partos, né? Muitas elas tinham um conhecimento muito bom dessas ervas que curavam, diminuía a dor e tudo mais. E muitas foram levadas para a fogueira acusadas de bruxaria, porque elas tinham esse conhecimento, entendeu? Então, você vê que não era um tempo muito bom para se viver. Ainda bem que acabou, né? É, até hoje existe um machismo, né, que mata a mulher pra caramba. Então, acabar assim, não, né? Mas a igreja não mata mais gente, né? Pelo menos isso. Olha lá, todas essas mudanças internas incentivaram a busca por novas relações econômicas. Então, se você for ver aqui, ó, só dar um exemplo para vocês, ó, mulheres condenadas à fogueira. Só para não falar que o professor está mentindo, então era comum o pessoal tacar fogo, ó, e acusar as mulheres de bruxaria e tal. Então tem vários e vários relatos aqui, ó, de mulheres sendo enforcadas ou jogadas na fogueira, né? Ou, tipo, fazendo um processo como fala, julgamento delas, acusando elas de bruxaria. Uma delas, que é a mais conhecida, que virou santa da Igreja Católica depois, né? É a Joana d'Arc. A Joana d'Arc tem algumas imagens dela na fogueira também, ó. Ela foi acusada de bruxaria porque ela comandou as tropas da França contra os ingleses na Guerra dos 100 Anos. E ela, se eu não me engano, o anjo Gabriel falava para ela o que ela tinha que fazer. E pode ver que é na data que a gente está estudando, ó, 1431. Se vocês quiserem ver a história dela, é bem bacana também. Tem no YouTube lá vários.
várias pessoas comentando da história dela, é bem bacana. E ela foi condenada à fogueira pela Igreja Católica, e depois de um tempo, a Igreja acabou canonizando ela como santa. Então é pra você ver que engraçado, a mesma igreja que condenou ela à forca não, à fogueira, imagina, morrer queimado, cara, nossa, você tá louco, só de imaginar dá arrepio. E a igreja que condenou ela à fogueira foi a mesma que beatificou ela como santa. Então ela é uma santa. Agora, santa do que eu não lembro. De que ela é santa, eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Joana d'Arc santa. Vamos ver o que ela é santa. Santa do quê? Joana d'Arc foi uma camponesa considerada heroína. Santa Joana d'Arc. Aos 13 anos, quando começou a ter experiências místicas, ouvindo as vozes de São Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina. É o São Miguel, então, que ia para ela. Daí ela acabou virando santa. Aí, ó. Ó quando ela virou santa aqui, ó. Em 1909 foi beatificado pelo São Pio X e no ano de 1920 foi canonizado pelo Papa Bento XV. Então, ela... Mas eu não sei do que ela é santa. Agora eu É não só sei. procurar do que, ué. Vou colocar aqui. Aqui, Joana d'Arc é santa. A Joana... Não, vou colocar assim, ó. Padroeira Joana d'Arc. O que ela é? Heroína. Quais foram os efeitos? Quem é Joana d'Arc? Qual o significado do nome? Qual a origem? Ah, tem que pesquisar para ver. Colonizada, né? Padroeira da França. É padroeira da França. Ela é padroeira da França. Ah, ela deve ser tipo uma santa que cura do ferimento de queimadura, essas coisas. Porque se eu não me engano, é o São Sebastião. Como que chama aquele santo que é todo perfurado de flecha? Vocês São lembram? Sebastião, São São Sebastião. Sebastião, né? Eu também acho que é São Sebastião. Ele é o protetor dos policiais. São Sebastião. Policiais, o pessoal que, como que fala? É ele mesmo. Que sofre perfuração de tiro, essas coisas assim. Ele é o padroeiro das pessoas que sofrem com esse tipo de perfuração, tal, essas coisas. São Sebastião. Então vamos lá. No início dessas viagens exploratórias ou de reconhecimento, o imaginário dos navegantes e da população estava bem impregnado de mitologias medievais, de que a Terra era plana, a existência de monstros marinhos, populações de gigantes e homens sem cabeça e olhos, nariz e boca no tórax. Isso aqui tem algumas pinturas, quer ver? Homens com nariz no tórax. Deixa eu ver se sai alguma pintura. Ah, não vai sair. Navegações. Deixa eu ver se sai alguma coisa. Ah, não vai sair. Isso aí é só coisa de bobeira. Mas isso aqui eu vi algumas imagens já. Ele se retratava assim um homem sem cabeça e que o nariz, a boca, o olho, tudo era na região aqui do peito. Nossa, umas imagens muito bizarras. Mas os reais perigos dessa viagem eram as condições insalubres dos navios, higiene pessoal, alimentação, proliferação de doenças, etc. Os portugueses foram os primeiros a lançar nessa empreitada, seguindo pelos espanhóis. O objetivo primário era uma nova rota comercial com a Índia, né? Os portugueses investiram no contorno do continente africano como rota, enquanto os espanhóis investiram na navegação a oeste, levando em consideração a esfericidade da Terra. Em 1492, os portugueses ainda não tinham conseguido conquistar seu objetivo primário. Já o navegador genovês Cristóvão Colombo, patrocinado pela coroa da Espanha, em outubro daquele ano, encontrou terra navegando a oeste da costa atlântica europeia. Tanto é que quando Colombo chegou à América,
Ele pensou que tinha chegado às Índias, tá? Por isso que ele deu o nome dos povos nativos lá de índios. Por isso que os índios têm esse nome, por causa das Índias. Leia um trecho da Carta de Colombo em que anuncia a descoberta de terras que futuramente serão nomeadas América. Professor, se quem descobriu a América é Colombo, por que que a América não chama Colômbia? E aí, o que vocês acham? Por que que não chama Colômbia? Tem que chamar Colômbia, ele que descobriu. Você sabe do motivo? Não sabe o motivo? O motivo é o Não sei seguinte. prenome. O motivo é o seguinte: Colombo descobriu a América. Só que ele pensou que estava nas Índias. Quando ele voltou para a Espanha, ele não sabia onde que ele estava. Ele sabia que ele só soube que descobriu novas terras. Já o Américo Vespúcio, que foi um outro navegador, quando ele começou a navegar, ele chegou aonde é os Estados Unidos hoje. Daí ele foi o primeiro a escrever que tinha encontrado um novo mundo, até então desconhecido, que é a América. Até então os europeus não sabiam que a América existia. Eles sabiam a existência da África, da Ásia, mas da América não. Então aqui é uma carta dele, ó, do Colombo. Senhor, porque sei que terá prazer na grande vitória que nosso Senhor me concedeu em minha viagem. Escrevo-lhe esta, pela qual saberá como em 33 dias passei das ilhas de Canária para as Índias. Ó, ele está falando que está chegando às Índias. Com a armada que ilustríssimo rei e rainha, nossos senhores, me concederam, onde encontrei muitas ilhas povoadas com gente sem número, e de todas elas tomei posse por sua alteza, com pregão e bandeira real estendida, e não me contradisseram. Então o que acontece? Ele chegou lá, só tinha índio e tacou uma bandeira lá e falou que era território espanhol. E os índios sem entender Doideira, porra né? nenhuma, né? Invasão, né? Tudo pelado lá, de boa. Eu falei, quem que esse doidão com esse negócio, com esse pano louco aí? Vai lá. A primeira que encontrei no meio de São Salvador, é a ilha de Walton, em comemoração à vossa alta majestade, ao qual maravilhosamente tudo isso se deve. Os índios, aí ó, a chamam de Guanahani. A segunda pôs o nome de Ilha de Santa Maria da Conceição, Caio Rum. A terceira, de Fernandina, Isla Long. A quarta, de Isabela, Isla Crockett. E a quinta, Ilha Joana, que é a atual Cuba. Ele chegou em Cuba. E assim a cada uma um novo nome. Então aqui tem um mapinha de onde ele chegou. Eu vou mostrar para vocês. Após essa primeira viagem, outras com caráter de descobrir, conhecer, foram realizadas pelos espanhóis. Essas viagens permitiram o início do processo de exploração, dominação e colonização do Novo Mundo. A América, na primeira metade do século XVI. O mapa a seguir retrata os navegadores e serviços da coroa espanhola e portuguesa. Nossa, eu dei muito zoom. Aqui. Essa parte aqui, ó. Que é importante, ó. Ele saiu daqui da Europa, da Espanha, ó. Esse aqui é Colombo, tá? Ele veio pra cá, daí ele veio de umas ilhazinhas aqui, ó, que é o Caribe, né? Ele chegou aí aqui parte de Cuba, tá? Algumas outras ilhas e voltou, certo? Então ele descobriu aqui. Daí outros conseguiram que passar a África e ir para a Índia. Contornar a África foi para a Índia. Daí descobriram a rota para o novo mundo não, para as Índias, né? O novo mundo tá aqui. E o que que acontece? Esse cabo aqui, ó, essa parte aqui do oceano aqui, por que que chama cabo? Porque é uma porção de terra que invade o mar e divide dois oceanos, o Oceano Pacífico aqui e o Atlântico aqui. Aqui nessa parte era difícil pra caramba passar, porque era o encontro de dois oceanos e três, na verdade, tem o Oceano Antártico aqui embaixo. Então o que acontece? Aqui é uma região que tem muita onda alta, muita onda gigante. Tanto é que o Mundial de Surf é aqui, ó, na África do Sul. Um dos lugares do Mundial do Surf, né? Que ela tem umas ondas muito boas para surfar. Só que é grande. Então, quando os navios chegavam aqui, normalmente eles naufragavam. Daí o Vasco da Gama foi o primeiro a passar isso aqui, ó. Esse amarelinho aqui, ó.
Ele foi o primeiro a passar. Não, cadê ele aqui? Ah, tem um Bartolomeu Dias. Acho que foi. Não, foi o Bartolomeu Dias, não. Foi o Vasco da Gama que passou primeiro. Ah, mas que seja. Ele passou isso aqui. E esse cabo aqui, ele chamava Cabo das Tormentas. Daí, quando o Vasco da Gama conseguiu passar ele e chegou às Índias, ele voltou. Daí, o rei português renomeou ele como Cabo da Boa Esperança. Cabo da Boa Esperança. Então, vamos lá para os exercícios, então. Olá, Vini, tá aí ou tá dormindo? Tô aqui, ué. Ah, então beleza. Só pra constar. Então leia o trecho a seguir, ó. Olha o tamanhão do trecho. Vamos lá. De onde vi outra ilha a oriente, distante desse 18 léguas, a qual logo pus o nome de Espanhola, e fui para lá. E segui a parte setentrional, assim como de Ruana. Acho que, se eu não me engano, tá em espanhol, né? Juana, não é Ruana. Ah, tanto faz. A oriente, 188 grandes léguas por linha reta. Joana e todas as outras são fertilíssimas, em grande grau, e esta ao extremo. Nela há muitos porcos na costa para o mar, sem comparação, que eu saiba, há outros entre os cristãos. E os rios fartos, bons e grandes, que são maravilhosos. Suas terras são altas, e nela muitas serras e montanhas altíssimas, incomparáveis às da ilha de Tenerife, todas belíssimas, de feições e todas acessíveis, e cheias de altas árvores de 1000 espécies, que parecem chegar ao céu. E ouvi dizer que jamais lhes caem as folhas, segundo pude entender, pois as vi tão verdes e belas como são em maio na Espanha. E estavam floridas com frutos maduros. Espanhola é maravilhosa. As serras, montanhas, várzeas, campinas e terras belas e férteis para plantar e semear, para criar gados de todas as sortes, para edificação de vilas e povoados. Só se cria nos portos de mar daqui ao vê-los, e nos rios vários e grandes, e nas águas salubres, a maioria dos quais traz ouro. Há grandes diferenças nas árvores, frutos e ervas dessas, as de Joana. Nesta, há muitas especiarias, e grandes minas de ouro e de outros metais. Então, isso aqui são alguns relatos, tá? Que os navegantes colocavam. E quando eles chegavam na Europa, esses relatos eram divulgados, às vezes, entre as pessoas. Agora você imagina, se era uma pessoa pobre, e vamos supor que você era um marinheiro, o cara fala que tá cheio de ouro no lugar, é óbvio que você vai enfiar no navio e você vai para lá. Sem contar os outros navegadores que falavam também das Índias. O povo tudo pelado, tudo mais, tinha mulher, nada, aí que eles iam mesmo. Daí tinha ouro, tinha mulher, tinha riqueza, tinha tudo, tinha água, tinha lugar bonito, daí que o povo ia mesmo. Daí tudo morria no mar, né? A maior parte naufragava, né? Por quê? Naufragava porque pegava tempestade, o navio era tudo podre. Eles tinham uma doença que chama escorbuto. Vou até mostrar para ela, pra vocês aqui, que beleza aqui, ó. Isso aqui era um mal de marinheiro, escorbuto. Escorbuto é um sangramento que dá na gengiva por falta de vitamina C. E começa a sangrar também o nariz e tudo mais. E essa doença acabava matando vários marinheiros. Vários e vários marinheiros. Né? Tanto é que tem relatos aqui, ó. É a doença do marinheiro. Por que eles tinham isso? Porque eles tinham falta de vitamina C. Eles não tinham alimentos com vitamina C nos navios, tipo laranja, acerola ou qualquer outro alimento aí que tenha um pouquinho de vitamina C. Então muitos morriam de escorbuto. Então vamos lá. Primeira questão aqui, letra A. Quais as primeiras impressões de Colombo sobre as novas terras recém-descobertas? Então o que ele fala ali das terras? Eram legais, boas, tinha as coisas ou não tinha nada? E aí? Pode falar? Professor, eu não fiz não, mas sei lá.
Ele não fala aqui, ó. As terras, montanhas, vales, campinas, terras belas e férteis para plantar, semear, criar gado, dá para criar povoado, tem uma parte que a água salubres, a maioria quase traz ouro, então o negócio era o quê? Eram férteis, possuía ouro, rios de água doce, os rios já são de água doce, mas coloca. Água doce, lugares para estabelecer povoados, etc. Então era uma coisa assim que tinha tipo, muito potencial, né? Você chegou num lugar onde tinha tudo, tudo. E teoricamente tinha tudo. Se vocês forem pensar para ver, o lugar que ele foi era paradisíaco. Olha para você ver aqui, ó. Até hoje é bonito. Imagina quando ele chegou. Olha para você ver. Seguir. Imagina você chegar, você tá ali 40 dias no meio do mar, você chega num lugar desse, um tanto de índia pelada, de índio pelado, vai você ver, com ouro, com comida, com coco pra você tomar ali, ó, pra você ficar dando um relax. Olha isso aqui. Eu não ia nem voltar pra Europa, filho, ia ficar por aqui mesmo. Ele veio pro Caribe. Caribe é isso aqui, ó. Água, olha o jeito que é. Pior que no Brasil tem isso também. Ó. Imagina você chega numa ilha dessa cheia de comida, de uns bichinhos gordinhos pra você comer, uns índios pelados. Mas aí, beleza? Pra que você vai querer ir pra outro lugar? Já tá aqui o lugar seu. B. Quais as riquezas elencadas pelo autor da carta eram até então desconhecidas pelos espanhóis? Bom, ele falou algumas coisas que os espanhóis não conheciam. Principalmente, o descobridor relata, principalmente, se eu não me engano, ele não sei se ele faz referência aqui às pessoas. Acho que faz, não faz? Vocês lembram, hein? Hum, hum. Aqui não, eu acho. Aqui eu acho que ele não fala. Deles feições. Aqui ele não fala. Mas ele fala, o descobridor, ele relata principalmente a parte botânica dos lugares. Então ele fala muito dos frutos, das árvores, animais, etc. Ele fala sobre muita natureza, né? Botânica eu vou colocar entre aspas aqui, natureza. Ele fala muito sobre a natureza. Então entra aqui para baixo. Pronto. O descobridor relata principalmente a parte botânica, a natureza dos lugares que ele passou. Então, eram coisas que ele nunca tinha visto, né? Exemplos, as aves, tipo arara, essas coisas que não tem na Europa. Deixa eu ver o que mais que ele poderia ter visto. Eu não lembro se o coco, acho que não é nativo da América, acho que foi trazido. Mas tem algumas outras espécies de plantas que eles nunca tinham visto. Ah, então no Brasil não tinha coco, não. Eu acho que não. No caso, no Caribe tinha. Tipo assim. Então, no Brasil, acho que nem no Caribe. Deixa eu ver. Oxi, veio da onde, então? Eu acho que é da Ásia, a palmeira. O coco eu acho que não é nativo da América. Deixa eu ver aqui. Ah, sudeste da Ásia, tá vendo? Olha, eu pensei que Coco. era da Bahia, hein? Não, eles introduziram. Tem várias plantas que a gente acha que é do Brasil, mas não é. Laranja não é, maçã não é, melancia não é. O que é daqui, que eles tiveram contato, é, por exemplo, jabuticaba, pitanga, guaraná, Café. café também não, café é asiático. Oxi, A ó, banana também doideira. não. A banana Ó, é asiática também. Uhum. Quer ver, ó? sabia, né? A banana é asiática. Originária lá do sudeste da Ásia também.
Oh, não sabia. Banana também não é daqui, não. Laranja, melancia, nada daqui. Abacaxi, eu acho que é. Abacaxi, eu acho que é. Pode ver pelas palavras das frutas. A América do Sul, tá vendo? O cacau é daqui, a mandioca é daqui, a batata é daqui, o milho é daqui. O milho também é daqui. Então, por exemplo, os espanhóis, quem apresentou o milho para eles foram os incas, eu acho, se eu não estou enganado. O cacau também. O cacau era, a semente do cacau era até moeda de troca na civilização inca. Na Maia também, se eu não estou enganado. Então, eles bebiam chá. Eles faziam tipo um chá de chocolate, né? Que era eles moíam o grão do cacau. Não sei se você já chegou a ver cacau, vocês já chegaram a ver? Nunca vi cacau na minha Não, vida. cacau é assim, ó. Pessoal, Ele pa... se a gente abrir e dá pra comer? Não, né? Não, dá pra. Ele é tipo um. Deixa eu ver, comparar com ele. Ele parece um abacate, assim. Abacate não, desculpa, a jaca, a textura dele. Aqui, ó. Ele tem uns grãozinhos que é a semente. E É quando pra ele tá comer? maduro, então dá pra você chupar essa semente dele aqui, ó. É que nem Tipo chocolate mesmo. Não, mas não tem gosto de chocolate. Não tem Ó, gosto de chocolate, não. Não, não tem gosto de chocolate. Para você fazer o chocolate, você pega a semente dele, daí essas sementes aqui, tá vendo? Daí elas são fermentadas, você fermenta ela, depois você torra ela igual café. É, tipo um café, você tem que torrar e moer. Daí vira o chocolate. Chocolate em pó, né? Olha, tá vendo? Ela tá sequinha aqui, ó. Daí vira uhum. o chocolate em pó. Daí você mistura a manteiga do cacau, né? As outras coisas e tal. E você Eu sempre transforma em achei que a gente abria ela e, tipo assim, né? O pé de Achei o cacau é isso aqui. chocolate, tipo assim. Vamos ver se a gente planta. Vocês querem plantar um pé de cacau no distrito? Só que eu acho que não vai nascer, não. Mas dá pra plantar. Tem que pegar numa floresta. Ele gosta mais de sombra, ele não gosta de muito sol, não. Mas então plantar dentro de casa. Vamos tentar plantar um pé de café, um pé de cacau aí pra ver se nasce. Aí, ó. É legal que a fruta dá num tronco, ó. É bem Ó, diferente. fica muito grande. É uma árvore média, assim. Ela não é tão grande, não. Aí, ó. Ela não é tão grande, não. Ela é menorzinha. Mas isso aqui eles encontraram só na Europa. Nem na Europa, só na América. Não existia na Europa Ó, o cacau, né? Daí os astecas eles faziam como se fosse um chá, né? Eles torravam o grão, eu acho, ou fermentavam e faziam um chá disso aí. Não tinha, daí depois de um tempo que eles processaram isso e virou chocolate, né? Do jeito que a gente conhece. Mas não, quando eles vieram pra cá não existia o chocolate, assim, barrinha, essas coisas. Isso aí foi depois de muito tempo que eles fizeram. Mas é um produto daqui. 2. Vamos lá. Os navegadores europeus estavam sujeitos a perigos reais e outros imaginários. Quais eram esses? Esse é fácil. Os imaginários. Comentei lá com vocês. Lembra? O que eles achavam que ia encontrar no meio do mar lá? Monstros. O fim do oceano. Eles achavam que a Terra era plana. Alguns achavam que a Terra era plana. Monstros, fim do oceano. Que mais? Não lembro, mas tinha algumas outras coisas. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. No início dessas viagens exploratórias, o desconhecimento imaginário dos navegantes da população estava bem impregnado de mitologias medievais. Que a Terra era plana, existência de monstros marinhos, populações de gigantes, homens sem cabeça. Então tem até homens sem cabeça. Vai ser legal. Não dá pra escrever nada, mas. Homens sem cabeça, gigantes. Ah, esse povo é louco. Gritava cada coisa. E o que eram reais, né? Reais eram as doenças por falta de higiene ou alimentação. Era comum eles comerem até as cordas do navio, tá? As cordas do navio antigamente era feita de couro.
Eles pegavam os couros, tipo, cortavam as tiras bem fininhas de couro de animal, ou senão eles usavam cânhamo também. Cânhamo é a fibra da maconha. Daí eles trançavam. Daí, como aquilo lá, entre aspas, era um vegetal, né, ou era um animal, eles comiam as cordas do navio para não passar fome. Ah, professor, mas eles não pescavam? Não, eles pescavam também, mas às vezes eles não encontravam, tipo, não era todo dia que você consegue pescar, né? E na época também a pesca era difícil, né? Não tinha linha de nylon igual tem hoje em dia, não tinha mulinete, não tinha nada, você tinha que pescar na mão, né? Então era mais em rede, né? Eles usavam muitas redes e tal. Então Só eles que entravam era. lá dentro e jogavam a rede, né? É, Como é que é? jogava A, rede. a rede era de cipó, né? Ah, eles faziam com. Quer ver? Redes de pesca medievais. Eu nunca vi uma rede medieval. Eu não sei do que eles faziam, não. Eu posso pesquisar para você. Aí, ó, as redezinhas. Com certeza eles faziam com alguma fibra de alguma planta. Eu acho que eles faziam com cânhamo. Cânhamo. O cânhamo é a fibra da maconha. Tá vendo? Eles pegavam essa fibra aqui, ó, trançava ela e fazia a rede. Eu sei que eles usavam muito o cânhamo para fazer as velas dos navios. Aí, ó, tem até os pavis de cânhamo, ó. Corda, tá vendo? Eles faziam cordas também com a fibra. A fibra é muito boa, ela é muito resistente. Eles faziam as cordinhas com a fibra da maconha. Então eu não sei, porque essa planta, a maconha, ela tem tanto na África quanto. Ela é asiática e do Oriente Médio, ali um pouco da África. Eram os lugares que elas são nativos. E os portugueses já tinham conhecimento dela porque eles pegavam muitos produtos da Ásia, né? Então era comum você comprar cordas de cânhamo. Corda, tecido, tanto é que cânhamo dá pra fazer tecido, dá pra fazer roupa. Quer ver? Acho que se eu não me engano, no Brasil ainda vende tecido de cânhamo. Acho que tecido pode vender, né? Importado, é claro, mas pode vender no Brasil, não tem problema, né? Porque é a fibra. Então, ó, dá para fazer tecido, ó. Então eles aproveitavam esse tecido e fazia, tem até boné, ó. Eles faziam as velas, né? De cânhamo. Eles faziam as velas, o que impulsionava o navio, né? As velas. Então eles faziam com cânhamo também. Bom, eu vou parar por aqui, já deu 8 horas. Daí a gente continua da número 3. Eu vou até colocar aqui no caderno para não esquecer. Daí A eu já. nossa aula só vai ser que dia? Vai ser terça-feira de semana que vem. Ah, beleza. Terça-feira. Você já Daí anotou já quem tá aí? terça-feira eu já termino. Não entendi, ó. O que você falou, Isaac?